Oi, 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 19 horas, começando nosso segundo dia de live. Essa semana teremos live todos os dias, até o próximo domingo da nossa semana organizadamente. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Eu vou fixar o nosso tema da live hoje. Estou ansiosa. Gente, muito boa noite. Eu tô muito feliz durante essa semana pelas coisas que estão acontecendo. É só o início e já aconteceu bastante coisa e tem muita coisa ainda pra acontecer. Hoje de manhã a aula 1 foi liberada. Eu quero saber quem que está aqui que já assistiu a aula 1. Me fala aí quem já assistiu a aula 1. Não dá pra deixar pra depois, gente, porque senão as coisas acumulam. Ok? Quem aí... as aulas ficam liberadas até domingo. Depois disso elas saem do ar. Quem tá aqui que já assistiu a aula 1, coloca pra mim, tá? Vamos entrando, chama a galera aí, compartilha essa live no aviãozinho aí embaixo, chama o povo pra cá, tá bom? Hoje vai ser bem legal, a gente vai conversar com uma aluna minha muito querida para entender um pouquinho o que é esse processo de organização que eu tanto falo. Mas antes eu tenho alguns recadinhos. Mônica já assistiu, ótimo, parabéns, primeiro passo aí dado, que legal, fico muito feliz. Gisele assistiu também, show, gente, essa é a ideia, que vocês não acumulem aulas, assistam logo que lançar ali, né, deixa assistido, dá o check ali, muita gente assistiu, né, eu tô acompanhando ali os números, os comentários, mas eu sei que tem muita gente que vai deixando pra depois e acaba acumulando, né, então parabéns aí pra quem já assistiu às aulas, a aula 1, quem estava na abertura ontem, quem assistiu a aula 1 hoje, durante o dia de hoje, né? Vocês têm hoje e amanhã para assistir a aula 1. Se você assistiu e você quer fixar ainda mais, assiste novamente, sabe? Não tem problema, eu sempre falo que conteúdo repetido é conteúdo retido, né? Assiste novamente a aula, porque somente na quarta de manhã que vai ser liberada a segunda aula, a aula 2, o caminho, onde eu vou explicar direitinho qual o caminho aí para uma vida organizada. Hoje na aula 1 vocês descobriram qual a chave, tá? Gente, enviem... Ah, sim, fizeram os exercícios? Fizeram os exercícios? Quem aí está com o workbook em mãos, me conta, tá? Quem já conseguiu colocar em prática ali, pelo menos o início do exercício da aula 1, não adianta assistir e depois não fazer, né? Não aplicar, não colocar em prática tudo que vocês aprenderam na aula, ok? E também tem sorteio rolando, tá? Tem sorteio rolando até amanhã à noite, quando vai ser o momento do sorteio, onde eu vou sortear ao vivo aí os 2 livros que estão lá no feed. Beleza? Então, situando aí quem tá caindo de paraquedas, Cacau latindo aqui. Quem tá caindo de paraquedas, deixa eu situar vocês. Ontem tivemos a aula de abertura, hoje de manhã foi liberada a primeira aula, a chave, onde a gente descobre aí no que tem errado, né, nesse processo, nessa tentativa de se organizar, e a chave para uma organização real e definitiva. Tudo isso foi na aula 1, e junto com essa aula 1 foi liberado um workbook para vocês fazerem os exercícios, para colocar o que vocês aprenderam em prática. Então tem que fazer, tá? Como eu falei, é necessário colocar em prática, não adianta só absorver conteúdo, né? Precisa ser colocado em prática, lembrando que é uma sequência de aulas, tá? Onde está a aula? Josiane, você está inscrita? Já está lá nos grupos? Se você está, lá está o link para a aula. Se você não está ainda, me chama, tá? Me chama no direct que eu te envio todas as informações para você cair lá dentro do grupo. Por que eu falo do grupo? Porque lá você recebe as informações em primeira mão e não fica perdida, tá bom? Lembrando que é uma construção. Aula 1 foi liberada hoje, a chave. Aula 2 na quarta-feira, o caminho. Aula 3 na sexta-feira, o método. E no domingo, o fechamento. Importantíssimo que todas estejam ao vivo,
tá bom? Muito importante isso no domingo, nosso fechamento, para que vocês estejam ao vivo. Lembrando que tá rolando sorteio durante toda essa semana, já tem um sorteio rolando lá no feed do meu Instagram, para quem assistiu a aula 1. Se você não assistiu, dá tempo até amanhã à noite de participar desse sorteio, tá bom? Na quarta-feira eu vou lançar um novo sorteio, tá bom? Que vocês vão poder participar durante a quarta e a quinta. E no domingo próximo tem o grande sorteio aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai querer participar, mas o sorteio de domingo só vai de fato participar quem estiver ao vivo comigo na aula, certo? Eu vou sortear ao vivo no domingo e quem não estiver ali não vai poder receber o prêmio se a pessoa a pessoa sorteada não estiver ao vivo, tá bom? A pessoa tem que me dar um oi ali dizendo que está ao vivo para ganhar o grande sorteio de domingo, tá bom? Então já tem o primeiro sorteio rolando lá no feed, vale super a pena participar. Assistam a aula 1, quem ainda não assistiu, ela está disponível até domingo, mas a minha sugestão é que vocês assistam entre hoje e amanhã, porque depois já vem a aula 2, já fica acumulada as coisas e você vai começar a procrastinar aí, tá? A ideia é justamente que você já comece aí o processo de organização na sua vida. Então para de procrastinar. Senta, né? Pega papel e caneta e bora assistir a aula 1, tá bom? Aula 1, a chave aí. Quem já descobriu a chave para uma vida de organização real e definitiva? Quem já descobriu a chave aí para organizar a sua vida, ter tempo para o trabalho, para a família, para casa e para você? Já está a meio caminho andado, já tá na frente aí, certo? Quem já descobriu a chave. Quem ainda não assistiu, não sabe do que eu tô falando, tem que assistir a aula 1 para participar do sorteio e descobrir aí qual a chave para uma vida de organização que funciona, uma organização real, uma organização definitiva, tá bom? Oi Flavinha, tudo bem? Eu sei a chave. Eu tô vendo alunas minhas aqui, Mari, Flavinha, tô vendo aqui na live, tô muito feliz. E hoje nós vamos conversar com uma aluna minha querida, essa aluna minha que eu vou chamar, ela é a pessoa mais sortuda do mundo, tá? Ela ganha todos, então ó, corre lá, porque senão ela vai ganhar de novo. Ela ganha tudo que é sorteio que eu faço, gente. Pensa numa pessoa que ganha todos os sorteios. Mas eu vou chamar ela aqui, porque a gente vai conversar, porque o processo de organização dela é muito lindo, né? E eu quero falar pra vocês que vocês também podem viver esse processo de organização, tá bom? Vocês também conseguem viver esse processo de organização, tá? Eu vou chamar, assistir, quem botou aqui, assistir, show, Marilane, né? Perdi a aula 1, não, Ana Paula, não perdeu, a aula 1 foi disponibilizada hoje de manhã e você tem até amanhã à noite pra assistir ela, pra depois assistir a aula 2 na quarta, tá bom? Então se você ainda não está no grupo, entra lá no grupo ou me chama que eu te coloco lá pra você pegar o link da aula 1 e assistir, pegar o workbook e fazer os exercícios, tá bom? Ninguém perdeu nada, só precisa assistir, tá? Não vai acumular coisa aí, começar já o teu processo de organização procrastinando, que não é isso que a gente quer, tá? A gente quer justamente que você viva essa semana organizadamente, né? Pra começar aí um grande processo de organização. Ai, meus cabelos arrepiados. Um grande processo de organização na sua vida, pra você parar de procrastinar, pra você parar de andar exausta, pra você parar de andar em círculos aí, parecendo que sempre volta pra estaca zero, né? Parecendo que tá enxugando gelo. Então dá tempo de assistir, não procrastinem, tá? Aproveitem hoje e amanhã pra assistir, porque na quarta-feira a aula 2 é liberada, certo? Lembrando que amanhã às 19 horas a gente tem sorteio aqui e tira dúvidas da primeira aula. Então você tem que assistir a aula para poder sanar todas as suas dúvidas amanhã, 19 horas, junto com o sorteio. Então eu vou chamar a minha aluna aqui, eu quero entrar no grupo. Ana Paula, me chama lá, me manda um direct que eu te mando o link, oi? Ou entra no link do meu perfil lá, também você vai entrar direto na aula 1, tá bom? Deixa eu chamar aqui minha convidada. Primeiro, então tá muito ótimo. obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada por disponibilizar o teu tempo, um bem tão precioso, né? Pra estar aqui comigo. Eu tenho um carinho muito especial por pessoas que passam pela minha vida, que eu tenho o prazer de caminhar um pouquinho junto, de conhecer, que talvez se não fosse esse trabalho eu jamais conheceria, né? E você é uma pessoa dessas, né? Que eu tenho carinho, que eu sempre lembro. E eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Vamos lá, gente? Marina, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse pra mulherada aí e falasse
quem você é, como é a tua constituição familiar aí, o que você faz. Se apresenta pra galera. Eu sou Marina, né? Sou casada já há 12 anos, faço 13 anos esse ano de casado. Temos 2 filhas, a Júlia com 10 anos e a Thalita que tem 3, né? E eu vim de uma família que a minha mãe não é muito, na verdade não é nada organizada, né? Então, assim, eu cresci no meio da bagunça, né? Então, aquela bagunça acabava que era uma coisa normal. Para mim era como normal, aquilo nem doía em mim viver naquela bagunça, na realidade, né? Quando eu casei, que eu vim para minha casa e tudo, e aí eu moro num apartamento pequeno, né? Então, no apartamento pequeno, qualquer coisa fora do lugar se torna desesperador, né? E aí eu, assim, já agoniada, sem conseguir dar conta, né? E trabalhava fora e tudo, nesse meio período. Saí do trabalho, fiquei só em casa, mas mesmo eu estando só em casa, eu não conseguia ter tempo para organizar minha casa. Eu não sabia por onde começar. Eu não tinha noção do que fazer, né? Até que um dia eu conversando com a Denise, né? Que acho que a Denise é tua cunhada, né? Segura. Antes de você continuar, na época você então saiu do trabalho, estava só em casa, cuidando das suas filhas, né? Casada. Na realidade, quando eu saí, eu só tinha a Júlia, a mais velha, a mais nova ainda não tinha. E daí você tentava dar conta ali dentro de casa, você estava estudando também, não estava? Ou foi depois? Não, nessa época ainda não, porque eu não tinha tempo nem para arrumar a casa, quanto mais para estudar. Tá ótimo, entendi. Então vamos lá. Como que você me conheceu? Pode continuar a história. Aí a Denise me chamou, né? Não, primeiro de tudo assim, né? Eu comecei a orar e pedindo a Deus que Deus me desse uma luz de como fazer, né? De como conseguir organizar aquilo. E aí a Denise me chamou para participar dessas aulas da Organizadamente, né? Que foi essas primeiras lives, foi o meu primeiro contato contigo. Né? E aí eu disse, meu Deus do céu, é tudo que eu preciso, né? E realmente, assim, foi Deus puro na minha vida, porque consegui, né, tá dentro do método, né? E aí, nesse meio período, eu resolvi voltar a estudar, porque até então não tinha nem tempo para isso, então eu precisava organizar a minha rotina com as meninas, porque aí já tinha a pequena, né? Eu precisava organizar minha rotina com as meninas e precisava ainda dar conta de voltar a estudar, né? Que era uma coisa totalmente sem pensar como é que ia ser. Eu não sei se você consegue lembrar do antes. Às vezes a gente fala em relação a sentimentos, depois que passa a gente não consegue mais, parece que não tá tão vivo, né? Mas você lembra qual era o teu sentimento de não dar conta? Qual era a sensação? Era horrível, porque eu não conseguia dar conta. Eu ficava desesperado porque eu olhava aquela bagunça e eu não sabia por onde começar. E aí o meu marido chegava em casa, tipo assim, eu tinha passado o dia em casa, né? E aquela casa estava literalmente de cabeça para baixo ainda, né? Não era desesperador. O sentimento realmente de desespero. Porque tem pessoas que são desorganizadas, mas que são assim, tipo assim, não tô nem aí. Entendeu? E tem pessoas... Na realidade, tô assim, sabe? Eu vivi essa época do tô nem aí. Mas no fundo, você tá aí sim. No fundo, você não quer viver aquilo. Eu indico porque, tipo assim, eu vivi numa casa que era extremamente desorganizada. Eu não, tipo assim, eu me lembro quando eu era criança, que eu ia pra casa da minha prima era muito organizada. E pra gente dormir, ela tinha que arrumar o guarda-roupa, a cama tinha que estar no canto, era cheio de coisa. E eu, simplesmente, eu afastava as coisas na cama e dormia, e tá tudo ótimo. Entendeu? Eu conseguia dormir. Mas quando eu parava e eu olhava aquilo, eu sabia que aquilo estava errado. Porque por mais que eu não esteja nem aí, aquilo dói. Porque no fundo, você não quer aquilo. Você não consegue, mas você não quer. Era uma dor tua, então, desde sempre. Sempre foi. Sempre foi. E aí, quando a gente começou o método, né, já entrando aqui um pouquinho, e eu comecei a ver, vamos lá, ir na chave, né? A chave sou eu, né? E aquilo ali, para mim, foi um destravar muito grande. Porque eu vi que tudo dependia de mim. Que muitas vezes a gente sempre procura, tipo assim, eu poderia viver a minha vida inteira dizendo, minha mãe me criou assim, eu vou ficar assim, tá tudo bem. Mas aí eu digo, não é porque eu vivi a vida inteira assim que eu preciso continuar dessa forma. O que é que eu posso fazer para ser diferente? O que é que eu posso fazer para que minhas filhas tenham uma mãe diferente? Né? Para que minhas filhas não precisem viver isso. Né? Porque eu acredito muito nisso. Assim, quando a gente é mãe, a gente não pensa mais só na gente. A gente pensa muito no legado que a gente está deixando para elas.
como é que elas estão vendo aquilo, né? Então, assim, isso para mim foi uma coisa que eu não queria que elas passassem por isso. Uma outra aluna que ela até comenta no depoimento dela que quando ela começou a notar a desordem dela no filho adolescente, ele fazendo igual ela fazia, que aquilo chocou ela, sabe? Ela vendo ele reproduzir exatamente a mesma desordem dela. Ela disse que ali foi o ponto chave para ela procurar ajuda, né? E daí ela chegou até mim. E isso é incrível, porque quando a gente se torna mãe, a gente se preocupa muito, né? Às vezes a gente pensa, ok, eu sou desorganizada, mas eu tô ferindo a mim mesmo. Agora, quando a minha desorganização começa a refletir na minha família, nos meus filhos, aí o negócio pega, né? Muda, total. Porque você não quer igual, tipo assim, eu me lembro que quando a Júlia tinha acho que 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim. E eu conversando com o meu terapeuta, e detalhe, já fazia terapia, viu? Mas mesmo assim ainda continuava desorganizado. E eu conversando com ele, aí eu peguei e falei pra ele que, tipo assim, o pessoal dizia assim, tu não quer ter outro, não sei o que. Eu disse, gente, cada fase que passa, a gente vê que vai ficando mais difícil, né? E quando você vê na criança, que a criança, ela replica tudo o que você fez, sem ela ter convivido contigo na tua adolescência, na tua infância, e ela simplesmente faz coisas que tu fazia, tu olha assim, como assim? Assim? E aí você vê que, assim, eu fazia aquilo, mas eu não preciso criar ela dessa forma. Eu posso ensinar, filha. Eu errei nisso, eu errei naquilo, eu tinha temperamento assim, mas você não precisa ser assim. E você quer mostrar algo diferente, você quer fazer algo diferente. Né? E aí, quando a gente pensa neles, é outra coisa. Ensina o seu filho a ser desorganizado, né? Mas é aquela coisa que a gente fala sempre, que o exemplo arrasta. Ele enxerga a desorganização e acaba repetindo aquilo sem nem perceber. Total. E assim, e é muito engraçado porque aí quando a gente entra no método, né, e a gente começa a entender que você precisa mudar e você precisa mudar de dentro para fora, porque assim, eu já tinha tentado várias planilhas, eu já tinha tentado planner, né, que eu só consegui o planner dar certo depois que entrei no método. Eu já tinha tentado de várias formas tentar organizar, tinha comprado um livro de organização de casa e não sei o quê, aprendi dobradura, aprendi isso, aprendi aquilo outro. Sim, mas não adiantava de nada. Porque no final das contas eu não conseguia colocar em prática, até que eu entendi que eu precisava mudar a minha cabeça, eu precisava mudar a minha mente, eu precisava literalmente mudar a Marina para poder tudo andar. E hoje é tão engraçado que um dia desse a casa ainda estava, no dia estava bagunçada, as meninas tinham feito um bocado de coisa, não sei o que, estava de cabeça para baixo, e eu estressada, a Julia disse, mãe, o que é que tu tem? Eu disse, faz um favor pra mamãe, pega a tua irmã, vai pro parquinho do condomínio e deixa eu arrumar a casa, porque eu não consigo mais viver desse jeito. Não dá, já me dói nos nervos ver aquele negócio bagunçado, não dá. Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer a coisa tudinho pra poder dar conta, porque senão minha mente não consegue trabalhar. Mas é muito engraçado como muda real, porque antes eu não conseguia, quando eu dizendo, você afastava as coisas na cama e dormia de boa. Isso hoje que eu ia te perguntar. Não consigo. Vamos voltar um pouquinho. Algum momento você achou que não ia, por exemplo, assim, eu sei que o pessoal diz que funciona, mas eu acho que comigo não vai rolar, porque eu sou muito desorganizada? Eu pensei nisso, mas assim, né, quando eu comecei a assistir a série organizadamente, antes de entrar no método, eu comecei a colocar em prática já tudo que tu começou a falar. E naquela semana, eu vi coisas mudarem, né? Eu vi situações que eu não conseguia antes e eu simplesmente estava começando a conseguir fazer. A primeira semana. Rapaz, eu acho que agora, na primeira semana, nessa semana de live gratuita, né? Nessa semana mesmo, assim, foi que eu comecei a fazer tudo que tu mandava fazer. Eu disse, eu vou fazer desse jeito. Ela tá dizendo que vai dar certo? Ou eu vou fazer do jeito que ela tá dizendo. E eu comecei a fazer. E é porque, detalhe, né? Quando eu comecei, eu ainda tive uma crise de ansiedade, né? Eu tive uma crise de ansiedade no período mesmo que eu tava tentando aquilo ali, porque era muita mudança na minha cabeça. Meu marido tinha começado a trabalhar, como é que se diz? Tendo horário para entrar e horário para sair, né? Que ele tinha um horário super flexível. As meninas na escola, Thalita menor, entrando na escola também. E aí eu fiquei sozinha dentro de casa, né? Que não estava acostumada com aquilo, né? E começando a estudar. Então, assim, foi muita coisa. E eu ainda tive crise
ansiedade nessa época, mas assim, quando eu comecei a parar e a organizar tudo, né, tudo foi fluindo de uma forma diferente, né? Tudo foi fluindo. Muito legal isso, porque às vezes eu fico pensando que a desordem é tão grande, né? Eu não tô dizendo sua, de qualquer pessoa, né, que chega até mim. Será que na primeira semana já vê algum resultado? E você dizendo que na primeira semana já notou algumas coisas, mesmo passando por uma crise de ansiedade e tudo mais, é muito legal, né? Ver que um pouco de conteúdo, de abrir a mente, uma clareza maior de algumas coisas que talvez você nunca tinha pensado, já ajudou, né? Muito, muito, assim, eu lembro claramente que eu comecei a fazer e as coisas já começaram a mudar. Eu disse, vixe, realmente, eu acho que agora vai. Foi, assim, e eu digo muito, assim, se você assistir a série e você fizer, não tem como não mudar algo. Não tem como não mudar. Não tem como. E o que foi o diferencial, então, de você ter assistido essa semana de lives que a gente está fazendo aqui, para depois, quando você estava dentro do método, como aluna já? Assim, né? Quando eu comecei a assistir, eu já comecei a entender que eu tinha assim, porque essa aula ainda vai ser mais na frente, né? Mas vamos lá, na aula da prioridade. Foi outra aula que, para mim, foi um destravar, né? Porque, às vezes, eu me lembro que, na época, isso me chocou muito. Porque eu sempre dizia, né? Minhas filhas são prioridade para mim. Deus é prioridade para mim. Meu marido é prioridade para mim, né? E, no final das contas, naquele tempo, só Deus real estava sendo prioridade. Porque eu só gastava tempo, energia e dinheiro com ele. Com o restante eu não gastava. Então, assim, na hora eu disse, chocou. Meu Deus. No final das contas, é como se as minhas filhas não estivessem sendo prioridade. Né? E aí eu comecei a ver a questão do tempo, né? Como é que eu tô gastando meu tempo? Aí quando você para olhar, era muito WhatsApp, era muito Instagram, era muita rede social. Tipo assim, eu tenho um negócio que eu adoro jogo de celular. Desde sempre, eu sempre gostei. Nunca fui jogar videogame, mas jogo de celular é um negócio que me pega. Porque, tipo assim, como você tem que passar de fase, então aquilo mexe comigo e eu tenho que passar. Então, quando eu olho, eu já tô ali há meia hora, 40 minutos, uma hora, passa assim. E aí, de vez em quando, hoje eu ainda me permito. Mas com a consciência que hoje eu tenho, eu já paro e digo, epa, peraí, tá errado. Já tá errado. Já tá passando do tempo que eu posso ficar. E aí eu da organização, né? Você continua jogando, mas como um lazer, e não como uma escravidão, né? Exatamente. E aí, hoje em dia, eu paro, eu digo, eu deixei de fazer uma coisa na minha casa porque eu perdi tempo jogando por besteira, né? E aí eu pego, aí a Júlia olha e diz assim, mãe, tu não vai mais jogar? Eu disse, não vou mais. Ela disse, mãe, mas por quê? Eu disse, porque já deu. Daqui um mês, 60 dias, não sei quando, eu vou lá e pego de novo, deixa ele aí. Mas agora eu não vou pegar. E aí eu realmente me policio para não pegar, porque eu sei que aquilo, no final das contas, hoje eu tenho a consciência que aquilo roubava o meu tempo, né? E aí, em vez de estar cuidando da minha casa, deixando tudo pronto, para quando elas chegarem da escola, para quando meu esposo chegar, a gente estar tudo tranquilo e poder viver aquele momento, eu estava vivendo um momento sozinha ali no jogo e no final das contas, quando eles chegavam, não tinha tempo para eles. Então, no final das contas, eles não estavam sendo prioridade, né? E aquilo ali para mim foi depois dentro chocante. Do método? Sim, aí quando foi no método, que aí a mente real abriu, né? Porque, tipo assim, na semana foi aquilo, né? Mas aí dentro do método que eu comecei a ver, porque, tipo assim, né? Até falo, como eu até já te dei esse feedback em relação ao método, né? Que antes de eu fazer o método, a gente fez aquela mentoria, né? E na mentoria tinha aquela aula que era 1 hora e tudo. A gente passava bastante tempo para poder pegar toda aquela informação e colocar em prática. No método, foi maravilhoso, porque as aulas são pequenas, 7 minutinhos, 8 minutinhos, acho que a aula que tem mais deve ser 14 minutos, né? Tipo assim, sem ser das lives e dos bônus, né? Mas são lives pequenas, são aulas pequenas. Então, você assiste ali e você já bota em prática. Então, cada vez que eu assisti aquilo, e eu coloquei como método para mim o quê? Eu digo, todo dia eu assisto uma aula e eu só vou passar para a segunda aula quando eu cumprir aquela aula. Eu não passo para outra aula sem cumprir aquilo. E aí, assim, eu fui conseguindo fazer. Ainda tem algumas aulas que eu ainda não consegui assistir,
Não por falta de tempo, mas porque eu priorizei a faculdade, tudo, e aí eu digo, aí agora eu já terminei, tudo resolvido, eu disse, agora estou voltando novamente para pegar o restante que estava faltando ainda, né? Mas tudo e o método, do jeito que o E eu método ia te tá perguntar, muito bacana. Marina, É quando você fácil. olha assim como você tava, né? Como você tá hoje, quanto tempo você acha que você pôde olhar para trás e dizer, eu não sou mais aquela Marina desorganizada, caótica, eu sou outra pessoa? Eu acho que, tipo assim, uns 2 meses depois, eu já era outra pessoa. Eu já Uau! era outra pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. E assim, em 2 meses eu devo ter assistido uns 2 módulos nesses 2 meses. Entendeu? Eu me lembro que eu comecei já a organizar, a fazer certas coisas por conta, como eu tinha assistido o método, então eu sabia algumas coisas que tu tinha passado, né? E ou na mentoria, e no método, teve aula que eu já estava fazendo, que a aula ainda foi depois, né? Mas eu já estava cumprindo aquilo por conta que eu tinha participado da mentoria. Mas com pouco tempo você consegue ver resultado. Porque assim, quando você entende que tempo, que prioridade, você tem que gastar as 3 coisas, quando você entende como você tem que organizar o seu tempo. E quando você coloca as suas prioridades reais para aquele dia, você consegue fazer. Porque você, como você sempre fala, é inegociável. O que é inegociável? Existem coisas na nossa vida que é inegociável. E muitas vezes a gente acaba negociando aquilo que é inegociável. A gente acaba deixando para depois porque não priorizou o que era real para ser priorizado. Né? Então, assim, quando eu comecei a fazer as coisas real, do jeito que tu dizia, e assim, né? Porque eu tô aqui na tua frente e na tua live, mas a tua didática é maravilhosa. Porque tu fala, a mente da gente abre. É um negócio que não. É meio doido, mas é assim mesmo. Mas. E você consegue. Não tem como. Assim, eu digo muito, eu digo, gente, não tem como você assistir e você não Então, mudar. eu ia Não tem. chegar nesse Não ponto, tem. porque você foi uma pessoa que você se propôs, né? Tava com o método na sua frente. Você se propôs a todos os dias assistir e colocar em prática, né? Não foi, eu vou assistir tudo, depois eu analiso, vamos ver como é que vai ser. Não, você foi com um objetivo, né? Muito claro, assim. E assim, e eu assistia com caderninho, anotando tudo. Eu até hoje, antes de vir, eu ainda peguei, ó, o caderno, fui lá rever, ó, 10 de março, 8 de fevereiro. E assim, e eu fui olhando real como é que tava. Porque eu disse, rapaz, eu vou olhar como é que eu tava antes. E é tão engraçado que eu olhando, tava aqui o estado atual, né? Até pegar aqui, ó. Tava lá, né? Rotina não funciona, estou acima do peso, minhas filhas totalmente sem rotina, e o quarto das meninas é extremamente desorganizado, né? E aí, hoje em dia, né? Daqui só não tá ainda a questão do peso, né? Porque eu ainda, Para de graça. né? Tamo aí. Mas eu coloquei como meta desse ano, né? Eu digo, Senhor, vamos lá, né? Vamos começar um ano diferente. E estou com fé que esse ano eu consigo mudar esse E negócio aí deixa eu te também. perguntar, Mas as pessoas ao teu redor notaram mudança? muito. Teve um dia, foi tão engraçado, tipo assim, hoje em dia eu faço as minhas unhas em casa, né? Antes eu ia pro salão e tudo, fazer a unha, mas hoje em dia a minha manicure vem em casa. E antes, quando eu pensava que a minha manicure tinha que vir pra cá, primeiro tudo que eu não chamava ninguém pra minha casa. Eu não gostava de ninguém aqui em casa, porque a casa era bagunçada. Quando alguém vinha, eu tinha que passar o dia todinho fazendo a faxina para poder receber alguém, né? Então já era aquele desespero. E aí, hoje em dia, minha manicure vem pra casa, né? E aí ela vem, tudo, não sei o que, mas assim, tipo, dou aquela limpezazinha geral para poder receber e tudo, mas se ela chegasse também, tava tranquilo, né? E um dia a minha prima, que ela é extremamente organizada, ela chegou aqui em casa, ela disse, Valha, tão diferente tua casa. Eu disse, minha filha, sua prima é uma nova mulher. Glória a Deus, as coisas mudaram. Né? E, assim, e essa sensação é muito boa, porque... E é engraçado, hoje quando eu chego na casa da minha mãe, que ainda é do mesmo jeito, eu olho e digo, meu Deus do céu, eu digo, gente, eu não sei como é que minha mãe consegue funcionar desse jeito. Eu não Essa sei é como, eu outra não sei questão, como. Marina. É muito Você engraçado. falou que as pessoas notaram, acredito que marido deve ter notado. Já vi que ele está por aqui também, vi o comentário ali. Mas você
teve um processo de transformação aí. Você consegue voltar, depois de todo esse conhecimento, voltar a ser a Marina de antes? Não, não dá. Não dá. Eu não tô dizendo, tipo assim, teve um dia que a casa tava bagunçada, porque a gente tinha chegado de viagem, tava as malas ainda para desarrumar, tinha saído, tinha feito várias coisas, não tinha conseguido parar em casa para poder colocar em ordem, né? E eu tava estressada, aí minha filha olhou e disse, mãe, o que é que tu tem? Eu disse, eu não aguento essa casa desse jeito, pega a tua irmã, vai com ela pro parquinho, que eu vou arrumar a casa. Quando ela chegou, ela disse, tô mais calma, estou ótima. Porque não dá, porque quando é muito engraçado, porque quando você muda a mente, quando você muda o que você tá fazendo, aquilo começa a te doer. Aquela bagunça, ela dói, que antes eu não tinha sentimento de dor. Assim, era um caos. Até doía, talvez doía, né? Mas assim, era uma dor que eu conseguia... via pessoas organizadas, doía, poxa, eu queria ser assim, né? Não, e assim, dentro da minha casa até doía, quando eu via, mas doía com aquele sentimento assim, eu não queria que tivesse desse jeito, né? Mas eu olhava e dizia assim, deixa aí, vou dormir, amanhã eu resolvo. E não resolvia. E não resolvia. E tava lá. E hoje, é porque as pessoas não entendem também, né, Maria? Hoje, eu tenho certeza que existem dias caóticos, né? Nem todo dia é maravilhoso, imprevistos acontecem, a gente passa por momentos mais difíceis, mas eu acho que a grande diferença é que hoje você tem o conhecimento e sabe como voltar, né? Você sabe, e assim, e é como também tu sempre fala, né? Que não é aquele negócio engessado, não é porque não deu pra fazer hoje que eu não posso fazer amanhã, né? Então, tipo assim, às vezes tá aqui, eu vou ter que correr, como eu tô dizendo, cheguei de viagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ficou aquela bagunça. Mas aquilo já me doeu, porque eu não queria mais ver aquilo. Sai que eu vou arrumar, entendeu? Que antes aquilo não... Eu conseguia conviver ali uma semana com aquilo, né? E você vê que muda aquele sentimento, você não quer mais aquilo, e você sabe voltar. Deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas também me perguntam que elas não entendem muito como que a organização vai modificar algum relacionamento, por exemplo. Um casamento, filhos. Eu não sei se você sentiu isso também. Se você tem alguma coisa para compartilhar sobre isso, né? Eu falo muito sobre as lentes, sobre o serviço, né? Você acha que nesse processo todo, que o seu foi muito em relação às coisas, né? A sua casa, a sua rotina, mas você acha que houve mudanças também em relação a relacionamentos? Muito, muito. É muito engraçado, porque, tipo assim, antes eu não conseguia organizar a casa, então automaticamente, por mais que a gente não queira aceitar isso, mas a gente acaba ficando com os nervos à flor da pele por conta daquela bagunça, porque aquilo ali reflete muito do que tá dentro da gente, né? E quando eu comecei a organizar tudo fluiu mais rápido. Em relação a quê? Como eu até falei. Tipo, meu esposo hoje chega. Hoje ele chegou, o jantar já tá pronto, falta só botar no forno. Já tá tudo arrumadinho, deixei tudo organizado. Que antes eu não conseguia fazer isso. Antes eu nem cozinhava. Começa daí. Nem cozinhar, eu cozinhava. Aprendi a cozinhar, entendeu? Hoje em dia, ele ama cozinhar, ele sabe cozinhar divinamente bem. Né? Que o Faço assim, cozinha melhor que muito restaurante. E hoje em dia ele come a minha comida. Ele, não, amor, faz. Eu digo, rapaz, amor, tu mandar eu fazer, o negócio tá bom mesmo. Então, assim, quando eu comecei a organizar o tempo, eu consegui ter tempo para essas outras coisas. Eu consegui ter tempo para assistir um vídeo de culinária, consegui fazer. Hoje em dia eu consigo, às vezes, tipo assim, de tarde, de pegar, assistir um filme com as meninas de tarde, entendeu? De sair, de ir pra praia. Tanto tudo direito. Entendeu? Hoje em dia a gente tá até, assim, foi outro hábito que a gente está incrementando. Que aí você fala muito também da questão do hábito, de como você implementar um hábito, né? Que para você colocar um hábito, você precisa resolver tudo ao redor para poder você implementar. Que muitas vezes eu queria implementar certos hábitos dentro da minha casa quando estava todo o restante bagunçado e não tinha como implementar aquilo, né? Tipo assim, até na parte da alimentação, eu não sabia cozinhar. Até para me comer comida saudável não dava. Porque eu não sabia fazer, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia eu já consigo. Tipo assim, hoje em dia eu fiz panqueca pra ele, pra mim eu fiz lasanha de abobrinha. E tá tudo bem. Fiz rapidinho ali e fiz. Entendeu? Mas tudo por quê? Porque realmente, quando muda, não muda só a casa. Não é você tá aqui e você querer dizer, não, eu vou organizar só a minha casa e pronto. Não, porque quando você organiza aquilo, você acaba tendo tempo para outras coisas. Que antes você não
tinha. Hoje em dia, tipo assim, eu vou pro salão, vou de boa. Ficou mais leve? Entendeu? Eu não fico preocupada. Muito. Porque as pessoas têm Muito. muito a ideia da organização com o peso, né? Ai, vou me tornar uma chata, vou ter que cumprir uma rotina à risca, vai ser muito difícil. E a ideia é justamente o contrário, né? A liberdade, a leveza, é ser gostoso. Total. E é como eu tô te dizendo, assim, a forma com a qual tu trata a organização é tão leve que tu passa isso pra gente. Tu acaba passando isso pra gente. E a gente começa a fazer da mesma forma. Como eu tô dizendo, tipo assim, não é aquele negócio engessado. Tipo, tem coisa que eu programei durante a semana, fiz lá minha programaçãozinha no planner, e que eu só ia fazer sexta-feira. Mas hoje eu já tive tempo pra fazer, eu já fazia. E detalhe, que eu tinha um problema. Olha que coisa linda, eu tinha. Meu Deus, glória a Deus. Um problema enorme com a procrastinação. Tudo eu deixava pra depois. Eu só fazia as coisas em cima da hora. Né? Tudo meu era para ontem. Eu não conseguia fazer as coisas assim, pensando no amanhã, não. Hoje em dia eu já consegui resolver um bocado de coisa que eu tinha para fazer mais na frente, já resolvi, já tá tudo pronto. Marina, olhando para trás, né? Olhando como você estava, qual é a sensação hoje? Eu sei que todo mundo sempre tem muito a melhorar, né? Eu tenho muito a melhorar. O processo nunca acaba, né? Apesar de a gente já, pô, tá legal, né? Ainda sempre tem coisa. Mas qual é o sentimento hoje, depois de todo esse processo, desses 2 anos aí? Qual é o sentimento hoje? Hoje o sentimento é de muita alegria, né? Porque eu me ver como hoje eu tô, pra mim era surreal, era praticamente uma coisa impossível, né? E teve outra coisa também que tu falou eu não me lembro se foi num método, acho que foi numa live. Eu acho que foi numa live tua, que isso também foi outra girada de chave na minha vida, que foi quando tu disse assim, não espere ter uma casa grande para poder arrumar a sua casa. Deus só vai te dar uma casa maior quando você aprender a lidar com aquele que ele te deu hoje, né? E isso para mim foi muito real, né? E é uma coisa que eu falo muito para as minhas filhas. Às vezes elas, assim, hoje elas dividem um quarto, né? Ah, mãe, mas eu queria ter um quarto só meu. Se eu tivesse um quarto só meu, eu não ia ter esse problema, eu não ia bagunçar porque era só meu. Eu digo, aprende a quando tiver a outra coisa, ser fiel no pouco, né? Organiza o que tu tem para ganhar mais, né? Cuida do teu carro velho para ganhar um novo. Se você não dá conta ainda da sua casa, do tamanho que é, como você vai dar conta de uma casa maior, né? Então, isso é muito real. E hoje eu tenho essa consciência. Hoje em dia eu paro. Aí, tipo assim, minha mãe mora numa casa enorme. Enorme, 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 a casa da minha mãe. E hoje em dia eu olho e digo assim, gente, minha casa é pequena, eu consigo dar conta, né? Minha mãe na casa enorme, ela não consegue. Não, não, porque a casa é grande. Não, porque ela não consegue fazer. Eu digo pra mim, mãe, faz o método. Faz. Minha filha, eu não tenho tempo. Eu digo, mulher, faz. Porque é outra coisa. Tu vai começar a ver as cores diferentes. Né? Mas é muito real isso, porque quando você aprende a cuidar das coisas desde pequenininho, exatamente, tudo é outra coisa. É outra coisa. Você consegue organizar, você consegue, não tem como não conseguir organizar. E é leve, e é leve. Hoje em dia não é. E na realidade, te digo mais, sempre foi leve. Desde o início sempre foi leve. Nunca foi pesado. No método nunca foi pesado, nunca foi, porque como eu tô te dizendo, eu não fui naquele negócio de assistir todas as aulas para depois fazer. Não. Eu fui e digo, não, vamos com calma. Tudo que a gente vai com calma, ele vai ter um alicerce. A gente precisa fazer o alicerce da casa. Né? Eu preciso cuidar ali para poder eu conseguir. E hoje eu vejo que isso foi muito bom. Eu ter feito isso devagarzinho, hoje em dia é muito tranquilo. Eu consigo parar, organizar, eu consigo ver. Se hoje não vai dar para assistir, beleza, amanhã eu vou lá e assisto. Né? E a gente vai ajeitando as prioridades. Perfeito. E eu acho que a gente já está indo para o final, mas eu acho que é muito bom a sensação de você saber que hoje, a partir da sua transformação, você vai transformar a sua geração, né? Não tem preço isso. Não tem preço que pague você poder ensinar as suas filhas, né? Que servia um privilégio, que elas podem fazer com leveza, como elas devem se organizar. Não tem como não olhar para isso e ver beleza, né? E assim, e é uma coisa que a gente está plantando, né? Eu ainda não colhi essa organização nelas,
né? Porque Normal. ainda tem 10 anos e tudo, não sei o quê. Ainda tem coisa que tá naquela fase ainda de não querer fazer, né? Mas eu já começo a dizer, eu digo, se você largar o telefone, se você largar aquilo ali, você consegue fazer. Pare e faça. Antes ela estudava em tempo integral, hoje não estuda mais em tempo integral. Então tem que fazer as tarefas em casa. Eu digo, se você não parar e não organizar, você não vai fazer. E aí não vai dar certo. Hoje eu estava ajeitando ela a casa, ela disse, mãe, tu quer que eu te ajude? Eu disse, não, vá fazer sua tarefa, que deixa que o resto eu ajeito. Né? Porque nessa hora a prioridade dela ali era estar estudando. Então, estude, vá fazer isso ali. Quando você terminar, aí quando terminou, eu disse, ó, tá tudo arrumado, tá tudo direito. Tudo. E aí tô voltando ainda com elas, com a rotina delas, né? Voltei com o quadrozinho de rotina. Então, vou começar agora com a pequena, né? Que a pequena ainda não tinha feito com ela, né? Pra poder mudar também isso aí. E a senhora que manda, o marido escreveu ali. Ai, oi. gente. Tá vendo aí? Quem olha até que legal, pensa. Marina. Eu fico muito feliz mesmo. E pra gente finalizar, assim, só queria ouvir de ti, né, assim, para as meninas que estão assistindo aí, que ficam muito nessa, poxa, eu queria, mas eu acho que comigo não dá certo, né? Será que vale? É o investimento? Dá um recado aí para esse povo. É tão engraçado. Hoje a minha filha pegou e perguntou, mãe, quanto foi esse curso que tu pagou? Aí eu falei, né? Ela olhou e disse, vale, que barato. Aí eu disse, Ela disse, mãe, porque ele é muito bom, mãe, tu mudou muito. Quando a filha fala que viu mudança, pronto. Não, assim, te juro por Deus, assim, é tão bom que você não sente, assim, é um dinheiro que você investe, que você vê resultado, que você tem prazer de continuar investindo, entendeu? Tipo assim, eu já tô pra fazer 1 ano, né? Eu vou até ver contigo como é que eu vou fazer pra poder continuar, pra poder ter acesso e ficar assistindo as aulas. Mas, porque, assim, é muito bom. E como eu tô dizendo, assim, o valor, quando você pensa no valor todo e tudo, seu caso, o pessoal, não, é isso. Gente, pensa na parcela. Pensa ali no que você vai estar investindo ali. É uma saída, é uma pizza que você vai, é um restaurante ali que você vai e que você vai conseguir. E ainda tem um detalhe, porque nisso tudo, antes eu não tinha tempo para arrumar minha casa, para fazer nada, né? Voltei a estudar. Eu ia te perguntar isso. Cuidar das minhas filhas. Eu ia e agora ainda abri a loja. Isso. Eu vi que você está empreendendo também. Conta aí. E aí eu já abri a loja online. Estou conseguindo parar para poder abrir uma loja online, que a gente já trabalhava com colchão, né? E com estofado. E aí eu consegui abrir a loja online. E isso tudo só foi possível fazer porque eu consegui organizar o tempo. Porque como é que eu ia fazer tudo isso? Que o pessoal, às vezes, assim, eu me lembro muito que quando eu trabalhava fora, eu tinha mais tempo do que eu trabalhando em casa. E o pessoal dizia assim, como assim? Eu disse, gente, quando você trabalha fora, o tempo que você tem, você resolve. Você não vai deixar para amanhã, porque você não vai ter o amanhã para poder resolver. Então, você faz hoje. E eu me lembro disso do aniversário das meninas. O aniversário da Júlia eu programava 6 meses antes. Quando eu deixei de trabalhar, teve uma vez que eu programei o aniversário dela em 15 dias. E, tipo, eu tinha todo o tempo do mundo para ter feito antes. Mas o fato de, não, amanhã eu tenho tempo, amanhã eu faço, eu deixava para depois. Eu deixava. Né? E quando eu parei para ter essa consciência, que foi no método, eu digo, gente, não, tá errado. Tá errado. Porque eu tenho tempo e não tenho tempo. Porque eu não sabia usar o tempo. Né? E hoje, quando você aprende a usar o tempo, você começa a ter tempo para coisas que antes você não tinha. Às vezes eu paro em casa de tarde, não tem nada para fazer. Eu olho, meu Deus do céu. Implementei também, já tô lendo o livro, viu? Olha aí. Ano passado consegui ler 2 livros, que eu não conseguia ler um. Ano passado eu consegui ler 2. E já estamos aí quase terminando o primeiro livro de 2023. Parabéns, todo teu. Vendo? Então, você começou o processo lá, só em casa, sem tempo para nada. Depois você fez a faculdade, concluiu a faculdade, hoje está empreendendo online, né? Trabalhando em casa e tem tempo que quando vê não tem nada para fazer. É isso, né? Resumindo, é isso. Vê se mudeu. Já estou pensando qual é o outro curso que eu vou fazer para poder preencher esse tempo. A minha filha foi que disse, foi ontem ou foi anteontem, mãe, tu já vai inventar de estudar de novo? Eu disse, olha, vou ficar em casa sem fazer nada. Não, gente, vocês estão ouvindo isso, que maravilha. Porque realmente você tem tempo, né? Quem quer ter tempo livre,
Ah, eu fico muito feliz, Marina, muito feliz mesmo, sabe? Porque vocês passam, né, pela nossa vida e depois vão, cada um pega o seu ritmo e vai conseguindo andar sozinha, né? Mais, precisando menos, né? Cada vez fica mais autônoma na questão de organização. E a gente nunca sabe como tá, de fato, né? Então, poder voltar a falar contigo, né? Eu lembro também que você não conseguiu usar planner, né? E daí ganhou o planner no sorteio. Esse ano foi lá e comprou o planner, tá super usando. Não, tu sabe que eu vi o sorteio, né, que tu colocou, né? Eu disse, não, gente, eu não vou participar, não. Vou deixar para as meninas, porque se eu Ela botar meu ganha nome... ponto, gente. Sorteio que a Marina participe, você não tem nem chance. Ela vai lá e ganha. Né, não. Não, e o melhor não é isso, é porque tu sabe que eu nunca ganhei um sorteio, né? Só foi os teus, viu? Literalmente, Deus tinha um propósito na minha vida tão grande a organização que ele disse, agora Certo que você sim. vai, minha filha. Agora você Com vai. certeza. Aí Eu deu acredito que certo. esse propósito, né, essa Deu organização certo. que aconteceu na tua vida, você vai usar isso e esses exemplos para passar para outras pessoas também, né? Para abençoar outras vidas também. Porque essa é a nossa caminhada. A gente aprende para Sim, ensinar, né? a gente aprende para ensinar. E é muito bom, assim, o que eu posso dizer é que façam, não tenham medo de investir, que o investimento, no final das contas, ele é pequeno para o tamanho do benefício que traz, né? Assim, como eu disse, assim, hoje, para mim, eu olho e digo, gente, foi surreal o que transformou a minha vida. Então, assim, não tem... Eu não tenho nem palavras para agradecer, realmente, assim, porque literalmente Deus enviou você para minha vida e eu consegui realmente, assim, fazer coisas que quem me conhece, quem conhece minha mãe, tudo, sabe que não, assim, era muito aquele negócio. A Marina nunca vai ser organizada, não tem nem perigo. Era quase desse jeito, né? E hoje em dia eu olho e digo, assim não, meu filho, tudo muda. A gente só basta a gente se focar e querer mudar, né? Porque aí tem que partir da gente, né? Tem que partir da chave, né? A chave sou eu, então se eu quero, eu vou fazer e eu vou fazer as coisas acontecerem e tudo dá certo. Marina, estou muito feliz. Quero te agradecer demais por esse teu tempo, mais uma vez. Eu vou te chamar mais umas 5 vezes nos próximos anos. Brincadeira. Pode chamar. Pode chamar cada vez mais. Vai ter uma novidade aí no ano. Vai conseguir implementar um novo hábito. Eu fico muito feliz mesmo em ver todo esse processo, essa transformação. Ver você estar bem, né? Vivendo de forma leve, porque essa é a minha indignação, né? Com mulheres insatisfeitas com a rotina, com a casa, com a família, muitas vezes, está sendo estressada, e isso me indigna, porque não foi para isso que Deus nos criou, né? Ele não foi. E é muito engraçado, tipo assim, quando a gente não consegue ter a vida organizada, tudo fica bagunçado. O casamento fica bagunçado, os filhos ficam bagunçados, a casa fica bagunçada. E quando também eu comecei, foi que eu entendi o reflexo disso, né? Que a minha casa, ela refletiu o que estava dentro de mim. Isso é tão real que hoje eu não consigo ver a casa bagunçada. Por quê? Porque dentro tá tudo tão ajeitadinho que quando tem algo fora do canto, aquilo dói, né? Aquilo dói daquele jeito assim, não, peraí, deixa eu botar no canto. E é muito engraçado, porque basta estar tudo no cantinho, tudo direitinho, tudo flui, é uma paz, é uma tranquilidade, que eu olho e digo, meu Deus, como as coisas mudam. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu desejo para a tua vida mais organização ainda. Foi, viu? O Eduardo está dizendo aí, Denise, você foi bênção na vida da Marina. Muito! Muito. A Denise foi usada assim na minha vida extremamente. E eu sou para sempre serei grata a ela. Porque sem ela não teria conseguido. Eu desejo mais organização, desejo muita felicidade, muitas realizações e muitas conquistas ainda na tua vida. Eu sempre falo que a organização não é um fim em si, né? Ela é um meio para alcançar coisas. E você já tem alcançado, e em nome de Jesus vai alcançar mais ainda. Eu vou dar uns recadinhos no final, mas eu vou me despedir de ti primeiro. A todas nós. Aqui. Muito, muito, muito obrigada. Um beijão e Deus abençoe você e sua família. Amém, amém. Vocês também, viu? E façam, simplesmente façam, sem medo de ser feliz, que não tem nem perigo de se arrepender. Tchau! Que eu amo esse sotaque, gente. Tchau. Gente, vocês viram aí a Marina falando. Vocês viram a importância de não somente
estar dentro do método, né? Mas colocar em prática é tudo mérito dela, né? Ela quis pegar a oportunidade, ela agarrou, né, com unhas e dentes a oportunidade e ela colocou em prática cada aprendizado que ela teve, né? E a gente viu aí que história linda, que transformação enorme, né? Ela falando que as pessoas que olhavam dizendo não tem nem perigo de você ser uma pessoa organizada, né? E hoje ela olha para trás e vê o quanto ela se transformou, realmente não consegue mais voltar ao que era antes, né? Isso para mim é uma felicidade tremenda, não tem como mensurar ver a transformação de uma aluna minha, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Eu falo que eu agarro um carinho por essas mulheres, que elas não têm nem noção. Mas tá aí a Mari, tô vendo a Silvia falar também. Enfim, eu fico muito feliz. E eu quero dizer que eu tô chamando alunas aqui justamente para mostrar para você que isso é possível também. Sabe? Não é só para Marina que era possível, não é só para Silvia, para Mari, quem tá comentando aí. Para você isso é possível por mais desorganizada que você esteja. E na quarta-feira eu vou fazer entrevista com uma outra aluna que já tinha a casa e as coisas organizadas. Mas ela não entendia outro tipo de organização. E vocês vão descobrir na história dela, não vou falar quem é ainda, né, na quarta-feira. Então, é verdade. A Marina é lá do Ceará e a de quarta é lá do Rio Grande do Sul. Extremos opostos, assim, né? E com histórias totalmente diferentes também e que foram transformadas aí pelo método. E eu fico muito feliz, muito alegre mesmo. Gente, recadinhos finais. Eu espero que tenha sido inspiradora a história da Marina. Eu espero que vocês peguem para vocês, né, tudo que ela falou aí e se atentem aos detalhes, sabe? Para vocês colocarem em prática aí também e entenderem que é para todo mundo, né? Basta dedicação, basta querer. E o fruto disso, né? A recompensa disso, é tudo isso que ela falou, é leveza, é paz, é alegria de poder fazer as coisas de forma fluidas, né? De forma leve, de forma que funcione, ter uma rotina, ter a casa em ordem e tudo isso que ela colocou aí pra gente. Quem não assistiu a aula 1 ainda, assiste até amanhã à noite para não acumular, porque a aula 2 vai ser liberada na quarta-feira de manhã, tá bom? Quem já assistiu, participa do sorteio que tá no feed. Vai lá na foto do feed e amanhã à noite tem a nossa live, que vai ser tira dúvidas da primeira aula, da aula 1, a chave, mais o sorteio ao vivo, tá bom? É isso. Hã? Amanhã é mentoria ao vivo, gente. Tira dúvidas. Tudo que vocês quiserem perguntar, traz que eu vou responder. Eu vou estar aqui para responder perguntas amanhã e fazer o sorteio ao vivo, tá bom? Quem não assistiu a aula ainda, corre lá para assistir a aula 1. Quem não está no grupo ou quem quer, não tem o link, não sabe de que aula eu tô falando, me chama no direct ou vai no link do meu perfil do Instagram, ok? E quem não participou do sorteio, corre lá para participar. Deixa eu ver aqui. Gente, a plataforma das aulas. A plataforma vai ser já está disponibilizada a aula 1. Vai ser a aula 2 na quarta-feira, a aula 3 na sexta-feira. Vai ficar tudo ali disponibilizado até o próximo domingo. Embaixo tem espaço para comentários, tá bom? Muitas de vocês estão fazendo comentários lá no outro link que abre, mas dentro da plataforma tem espaço para comentários ali, se vocês desejarem comentar, tirar dúvidas, ok? Tem os workbooks ali também. Gessiane, não entrei no grupo ainda. Então, Gessiane, entra lá no meu... Vai lá no link da bio, tá? Lá no link do perfil. Tem comentários, tem os workbooks, tá tudo ali na plataforma, que tá no link do meu perfil, tá bom? Inclusive, essa aula aqui, de agora, já vai ir pra lá também, tá bom? As lives extras. Certo, gente? Gostaram? Gostaram da história da Marina? Gostaram do nosso tempinho aqui de bate-papo? Quarta-feira tem mais entrevistas, amanhã tem Tira Dúvidas, mais sorteio, e quarta-feira de manhã, aula 2, o caminho, liberada para vocês. Mas olhem a aula 1 primeiro, porque é uma construção, ok? Um beijo, Deus abençoe, boa noite.